Bom, tá aparecendo certinho aí para vocês? Acho que tá aparecendo, né? O... Eu vou iniciar então, tá? Bom, a gente vai estudar os aspectos gerais, a introdução da psicopatologia, né? Que em breve a gente vai falar um pouquinho dos transtornos mentais, não vamos fazer nada muito aprofundado, mas eu acho que é importante vocês entenderem alguns aspectos, né? Primeiro, isso vocês já devem saber por conta de outras disciplinas, né? Mas a gente vai entender aqui através da semiologia, que é uma ciência que entende os signos, os significados, os símbolos de uma forma geral, né? Os gestos, atitudes, comportamentos não verbais, e que os signos são sinais que têm algum significado no mundo, né? São estímulos emitidos pelos objetos que a gente dá algum significado para eles. Por exemplo, quando vocês veem uma placa vermelha no trânsito, vocês sabem que é para parar, né? Quando geralmente uma coisa que tem a cor vermelha, por exemplo, ela tem um significado de parar, né? De alerta. Tá relacionada a isso. Então, seria um exemplo de um sinal que está relacionado dessa forma. A presença de fumaça, por exemplo, a gente já supõe que tem fogo naquele lugar, né? E aí, na saúde, a presença de febre é na semiologia médica, né, da saúde, pode ser um sinal, um símbolo, um signo de infecção. Mais ou menos por aí. Conforme eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá? Se a gente for pensar na psicopatologia, a gente pode ver que, por exemplo, uma fala com um ritmo acelerado, ela pode ser um sinal de uma síndrome maníaca. Quando uma pessoa tá falando, tá conversando, mas ela tá falando num ritmo muito acelerado, muito alto. Eu vou mostrar depois alguns vídeos para vocês, que aí vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, de como é isso. Mas, da mesma forma que uma febre dá uma dica pra gente, por exemplo, de que uma pessoa tá com uma infecção, essa fala em ritmo acelerado pode dar uma dica pra gente também de que a pessoa pode ter alguma alteração psicopatológica, vamos dizer assim. Aqui, gente, eu tô trazendo a gente vai falar dos critérios de normalidade depois, né? Mas eu tô trazendo essas coisas aqui, esses conteúdos, mas eles não deixam, a gente não deixa de fazer aquela crítica que a gente fez na aula passada, né? Do que é normal, o que não é, né? Quais são os critérios e tudo mais. Bom, então, quando a gente vai atender uma pessoa, né? Existe a semiotécnica, que é uma técnica e que inclui, né, técnicas e procedimentos para a gente observar e descrever os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Ela é realizada. Peraí, que alguém quer entrar na chamada e eu tenho que sair para poder permitir.
Pronto. Então, quando a gente realiza uma entrevista, né, direta com o paciente ou com as pessoas do convívio, tem algumas técnicas, alguns procedimentos que a gente usa para observar e para identificar esses sinais e sintomas no paciente. Vocês sabem que sinal e sintoma são coisas diferentes, né? Os sintomas são o que o paciente relata e os sinais são que outras pessoas percebem, né? O que a família relata, por exemplo, ou o que você, enquanto profissional, percebe do paciente. O comportamento do paciente, né? O conteúdo, o discurso, o modo que ele fala, a expressão facial, os gestos, a postura, até a vestimenta, né? A forma como ele reage às perguntas, o relacionamento interpessoal com o entrevistador, com outros pacientes, com familiares que porventura estejam acompanhando ele. Tudo isso são sinais que você pode observar, são aspectos que podem dar dicas de como que o paciente está, né? Acho que assim tá melhor, né? E aí a semiogênese é a investigação da origem, a busca pelo valor diagnóstico, significado dos comportamentos que foram observados. Então, a reflexão, assim, qual é a função desse comportamento? Por que ele está agindo dessa forma? Vamos supor que você identificou alguma coisa no comportamento do paciente diferente, né? Você identificou que ele fica o tempo todo olhando para baixo. Ele não fala olhando para você, ele só fica olhando para baixo. E isso seria na semiotécnica você observar isso. Aí na semiogênese seria você buscar o significado disso, tentar entender por que ele age dessa forma, por que ele fica com a cabeça baixa. E aí eu não sei por que seria, pode ser porque ele tem vergonha, pode ser porque ele tá olhando, ele não se sente à vontade naquela situação, pode ter vários motivos, né? E aí, para você saber de fato, você vai juntar com outras informações que a família vai dar e que o paciente vai dar também. E aí, a semiologia é estudo dos sintomas, que vocês já devem saber, né? E dos sinais, de uma forma geral. Em psicopatologia, a semiologia estuda os sintomas e os sinais dos transtornos mentais, né? De uma forma mais específica. Eu vou mostrar para vocês um vídeo para a gente tentar identificar juntas o conteúdo, a organização do discurso, o modo de falar, a expressão facial, os gestos, o tipo de humor, a postura, o que vocês conseguem identificar a partir desse vídeo, no comportamento dessa pessoa. Dentre essas coisas aqui. Eu vou colar aqui no chat pra gente poder ler, porque eu vou compartilhar outra tela com vocês, que é a do vídeo. Ó, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo que talvez vocês já viram, porque ele é um meme da internet, né? No YouTube, muitas pessoas já viram, mas ele é um vídeo de uma pessoa que tem um transtorno mental.
Não deveria ser engraçado isso, né? Eu vou mostrar para vocês, para a gente tentar analisar esses aspectos que eu coloquei no chat para vocês, como a forma como ela fala, o conteúdo da fala, todas essas coisas, tá? Todo mundo tá vendo? Tá aparecendo aí para vocês? Acho que tá carregando ainda, né? Agora apareceu. Eu vou dar play e se o som tiver ruim ou alguma coisa do tipo, vocês me avisam, que aí eu arrumo se tiver que mudar alguma coisa. Tá sem som. Tá sem som e a senhora tá com o microfone desligado. Não, eu desliguei o microfone porque eu fiquei com medo de dar eco para vocês. Mas eu vou abrir no YouTube o vídeo, porque eu acho que no YouTube sai o som. Eu já mostrei vídeo para vocês no YouTube, não mostrei? Pronto, acho que agora vai dar certo. É porque eu tenho o vídeo salvo aqui no computador. Mas na internet, as coisas que eu vou mostrar na internet, aparece para eu compartilhar o meu áudio. E o que eu vou mostrar no computador não aparece. Não sei por quê. Vou conversar com a dona Neide, que tem uma denúncia muito séria a fazer nesse bloco do programa. O que está acontecendo, dona Neide? Porque eu assinei uns papéis com a advogada sem saber, meu irmão mandou assinar uns papéis, então veio a novela, eu fiz várias novelas, e uma que eu não me esqueço foi da Rubi. Um homem chamado Jânio Silva Rego fez... Ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz, então eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela, a partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado, não tô me pagando direito, eu tô falando sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta de vergonha, eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria, e eu também tô precisando de uma ajuda pra mim ir pra Teresina, buscar um colírio. Peraí, calma aí. Deixa eu entender o que a senhora está dizendo aqui direitinho. Ei, rapaz! Não, ei, moço, sai de frente da filmadora, lourão! Segure pra lá, daqui a pouco eu converso com o senhor. Dona Neide, deixa eu entender. A senhora é atriz, é? Sou atriz. Aí a senhora fez a Rubi, as empreguetes. Fiz a Rubi, as empreguetes, fiz outras que eu não lembro mais. Recebeu dinheiro? Não, eu recebi pouquíssimo, um salário. Um salário? Foi. Aí estão repetindo a novela. Estão repetindo a novela. Eu não quero mais que essa novela, a Rubi, apareça na televisão mais, que eu não faço mais novela. Por que a senhora não quer? Fazer novela? É. Porque eu não tô mais com vontade de fazer... Pode falar, conversa comigo, meu amor. Porque eu não tô mais com vontade de fazer novela. Não dá mais pra mim esse ramo de novela, eu quero trabalhar em outro ramo. Não dá dinheiro não, né, dona Neide? Negócio de novela. Não, eu não quero mais fazer Rubi. Não quero mais que essa novela repita de jeito nenhum na televisão. Gente, por favor, Silvio Santos. Tem quanto tempo que a senhora gravou a novela, Rubi? Faz um tempo já. Tem quantos anos? Uns 10, né? Tem por aí. A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente. É lente lá, né? Lente. E aquele lourão lá que a senhora beijava lá? Não, isso ali foi profissional, isso ali. Foi, não foi? Foi. Os caras são bonitos, dona Neide. São, mas ali não vem ao caso, não. Tudo Porque sem ali vergonha. é profissionalismo. Eles estão pensando que eu sou prostituta e eu quero falar aqui pra todo mundo ouvir. Eu não sou prostituta, eu era uma atriz de novela. Então, lá no CAPES, tentaram me matar com aqueles remédios, tentaram me dopar. Eu tô me tremendo bem aqui. Cheguei passando mal na A senhora igreja. veio do México quando? Eu? Rubi foi gravado no México. Faz tempo já, mas eu não lembro mais não. Falava em outras línguas enroladas, só que eu já me regularizei A em... senhora fala quantas línguas, mais ou menos? Não, eu falava algumas, já esqueci já. A senhora foi tudo, hein, dona Neide? Esqueci. Tá bom, a senhora quer ir pra Teresina, eu né? quero ir pra Teresina, eu peço a ajuda de vocês, gente, por favor. Eu preciso ir pra Teresina, me consultar com psicólogos lá, pra me normalizar da minha mente. Eu não vou fazer mais novela, Silvio Santos e Globo. Eu não faço mais novela.
Chega de novela, eu sou uma mulher séria, dona de casa, então aquela novela lá que apareceu lá daquela mulher de cadeira de roda foi eu, então eu não quero mais que aquela novela. A usurpadora? A usurpadora. Rapaz, ela é famosa mesmo. Essa aqui é a dona Neide, ela quer ir pra Teresina. Tem um telefone, dona Neide? Tenho 91 53 49 53. Fala direto com você, né? Falar comigo. Novela você não faz mais, não? Não faço mais novela. Silvio Santos, não faço mais novela. Globo, não faço mais novela. Eu sou evangélica, então eu quero que todo mundo me ajude, porque eu tô precisando muito. Essa novela me fez ficar com depressão, que toda vida que passa essa novela eu fico com depressão. Então, Silvio Santos, eu te peço, não repita mais essa novela, porque eu não quero mais a Rubi e eu não assino mais nenhum contrato. Eu vou no juiz, eu não assino mais nenhum contrato para fazer novela. Eu não quero mais fazer novela. Bandeirador de olho! Em você! Gente, e aí, o que vocês acham? O que dá pra gente pensar da fala da dona Neide? Vamos imaginar que ela chegou no hospital, no plantão de vocês que vão fazer a triagem dela. O que dá para descrever do conteúdo das coisas que ela falou, da organização do discurso, o jeito como ela fala, a expressão facial, o humor, a vestimenta, a forma como ela reage às perguntas do entrevistador? De que forma, como que vocês acham que dá para a gente descrever? Vocês estão me ouvindo normal? Sim. Vamos, gente, ânimo. Tenta aí alguma coisa, por exemplo, ó, vamos tentar descrever o conteúdo do que ela falou. O que ela falou no vídeo? Qual que é o conteúdo da fala dela no vídeo? Ela falou que ela é atriz, que ela fez várias novelas e que agora ela não quer mais que as novelas passem na televisão porque ela não recebeu o dinheiro que ela achava que ela devia receber para fazer as novelas. Claramente, esse conteúdo, ele faz parte da realidade? Não. Não faz. Ela não é a atriz que fez a Rubi, nem a usurpadora, né? Então já dá para a gente dizer isso. Esse é o conteúdo e ele não é um conteúdo da realidade, né? Ela acha isso e ela acredita fielmente nisso, né? Vocês percebem que quando o entrevistador fala para ela, mas você era diferente, você tinha o olho verde, aí ela fala, era lente. E a senhora fala espanhol? Eu falava, mas agora eu já esqueci. Então, ela, mesmo se argumentando com ela, ela arranja maneiras de continuar acreditando no delírio dela, né? Professora, Ah, ela repete muito, várias vezes a mesma coisa, né? Às vezes eles nem perguntaram, mas ela repetia. sim. Então, assim, é uma coisa que você percebe que não é normal, né? Você pode dizer que o discurso dela era repetitivo, então, também. Isso. E o tom também, né, professora? O tom e a forma como ela se expressa também. Ela não está se expressando de uma forma calma, tranquila. Não, ela está de uma forma rápida demais, agressiva. Uhum, Tem hora que ela torna até agressiva o tipo de comunicação dela. isso. Ela tá falando bem alto também, né? Ela tá gritando, né, com o entrevistador. E outro momento Ah, também dá para perceber, se a gente voltar ao vídeo, tem uma hora que eu percebi, tipo assim, ela tá acreditando naquilo, ela tá tentando fazer o outro acreditar no meu pensamento, no que ela tá falando que seja verdade. aham, Porém, quando ele questiona ela,
ela, tipo, ela tenta se esquivar porque ela sabe que ela não fala outras línguas, ela esqueceu isso e aquilo, e tem um momento que ele faz uma pergunta, eu percebi, ela dá um sorriso, tipo, se a senhora voltar, a senhora percebe, ela, tipo, dá um Uhum. sorriso, e esse sorriso, no meu ponto de vista, eu acho que ela sabe que ela tá mentindo ali, que ela sabe que aquilo ela está vivendo não é realmente a verdade. Eu acho que Eu isso acho pode que, acontecer também. eu acho que Dá tanto ela sabe que pelo menos essa realidade tá meio esquisita, né? Não sei se ela sabe que não é a realidade totalmente, mas ela sabe tanto que a realidade tá esquisita que ela fala: eu preciso ir para Teresina para me consultar com um psicólogo para eu poder me normalizar. Então ela sabe que sim, tem alguma coisa errada acontecendo. É isso mesmo. Ela uma hora que ela dá um sorriso, que você falou, eu acho que é um momento que as pessoas estão rindo dela em volta. Aí ela para de falar e faz uma cara, tipo assim, de quem não vai continuar falando. Aí o entrevistador fala para ela: não, conversa aqui comigo, deixa eles para lá, fala aqui comigo, pode continuar. Aí ela continua falando, mas ela tá percebendo que as pessoas estão ouvindo, não estão levando a sério também o que ela tá falando, eu né? acho também que a forma como ela estava se expressando ali, Uhum, também o que pode ter levado ela também, não o que pode ter levado, o que ajudou o tipo de fala é aquele ambiente que ela está ali, a forma como ela está sendo perguntada e a forma como estão levando a situação, entendeu? sim, Aí sim. há um incentivo também para a forma como ela responde, Isso. entendeu? O entrevistador, ele tá fazendo piada com a cara dela, Sim, né? Tanto que ela virou um meme na internet. Se vocês nunca tinham visto esse vídeo, ele é um vídeo assim. Eu vou até olhar no YouTube quantos acessos ele tem. Mas ele é um vídeo que. Ó, 407 mil visualizações. E os vídeos relacionados a ele são vídeos é, desse tipo. Eu não sei se dá para dizer engraçado, mas são vídeos que é para ser engraçado também, sabe? Então, ela gesticula muito também. sim, isso pode demonstrar que talvez ela estava um pouco ansiosa, um pouco nervosa com a situação. É isso mesmo, é isso que eu quero que vocês vejam. A gente vai fazer algumas atividades desse tipo depois, nos IAs, talvez nas provas, algumas atividades assim, para vocês descreverem o comportamento das pessoas. Por que isso é importante? Quando você for fazer uma anamnese, por exemplo, você vai ter que descrever isso. Quando você for evoluir um prontuário de um paciente que apresenta esse tipo de comportamento, você vai ter que descrever isso. Então é importante vocês aprenderem a observar. Então eu vou pedir para vocês descreverem isso em outros momentos também. Então, se vocês quiserem, eu recomendo que vocês escrevam essas coisas que vocês falaram sobre ela, né? Escreve aí no seu caderno, nas suas anotações que você usa para estudar, né? Como que era o conteúdo e a organização do discurso dela, de que modo que ela estava falando, o conteúdo do discurso era fora da realidade, ela acreditava que ela fez uma novela, que ela era atriz, mesmo o entrevistador questionando, ela justificou e falou que era ela mesma. É, o modo de falar, como você falou, em alguns momentos foi agressivo, ela falou alto, ela estava falando muito rápido, ela já juntou um assunto no outro, né? Ela terminou de falar da novela, já falou, e eu preciso de ajuda porque eu tenho que ir para Teresina, e aí até o entrevistador interrompeu ela, né? Falou, espera aí, calma aí, vamos uma coisa de cada vez. E voltou na coisa da novela. A expressão facial, os gestos que você falou, ela gesticula muito, né? O humor, será que ela estava com um humor tranquilo? Será que ela estava, enfim, qual que era o humor que ela estava apresentando?
o tipo de vestimenta, o jeito que o cabelo dela tava bagunçado, né? Tava preso, mas estava bagunçado. Então, talvez isso mostre pra gente que ela não tá se preocupando tanto com autocuidado. Essas coisas dão outras dicas pra gente. A gente vai falar delas com mais calma, mas é por isso que é importante. Quando você encontra uma pessoa que ela tá vestida, por exemplo, com uma roupa que não tem tá com uma calça e um vestido por cima da calça e uma blusa e a roupa não tem coerência. Isso é uma dica também de que a pessoa não tá percebendo o ambiente à volta dela. Pode ser uma dica, né? Ou quando a pessoa não se cuida, por exemplo, ela vai até o serviço, que nem a dona Neide, com o cabelo bagunçado, às vezes sem banho, sem escovar os dentes. Você olha para a pessoa e você vê que ela nem lavou o rosto naquele dia. Isso demonstra falta de autocuidado, né? A pessoa não está tendo nem os cuidados de higiene básicos, né? Então, isso também é uma dica de que pode ter alguma coisa que não está bem com ela, né? Então, são essas coisas que eu quero que vocês olhem para poder descrever, tá? Posso continuar? Sim. Então, o que é a psicopatologia e como que ela ordena os seus fenômenos, né? O autor... eu esqueci de falar que eu coloquei um livro lá para vocês, que não é aquele que a gente está usando sempre. É um livro que é só sobre psicopatologia. Tá o link lá no AVA, coloquei ontem. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês, eu tirei tudo desse livro. É um resumo do que está no livro, tá? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro também para ler de uma forma mais aprofundada. Então, ele traz a citação do Campbell, que define a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Então, a psicopatologia estuda os transtornos mentais. De uma forma mais ampla, é o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano, não inclui critérios de valor, dogmas ou verdades a priori, e está sempre sujeita a revisão, crítica e reformulação. O que isso significa? Não inclui critérios de valor, ou seja, não pode incluir crenças nossas, né? Não pode incluir um julgamento nosso. Por exemplo, uma coisa que eu via muito lá no hospital onde eu trabalhava, as pessoas falando assim, esse paciente aí, ele tá assim porque ele usou droga. Ele usou muita droga e ficou desse jeito aí, ó, com esquizofrenia. As pessoas, existe um julgamento moral em relação à droga, né? Usar droga é errado, né? Faz mal e é errado. Então, as pessoas colocavam como se a doença fosse um castigo por o paciente ter usado droga, e isso não existe. Existem, sim, estudos que mostram, por exemplo, que um paciente que já tem uma tendência, já tem já tem uma predisposição a desenvolver esquizofrenia, por exemplo, se ele usa alguma droga alucinógena, a droga serve como gatilho. Ele vai usar e ele vai surtar. Mas não foi a droga que causou a doença, ele já tinha a doença, né? Ou, por exemplo, aí dá para a gente falar de consequência. Quando uma pessoa começa o uso de drogas, de qualquer tipo de droga, não precisa ser drogas ilícitas, pode ser álcool, por exemplo. Quando a pessoa começa o uso ainda na infância, na fase do desenvolvimento ali da adolescência, né? Começa um uso muito novinho. E isso tem consequências sérias, cognitivas, talvez até neurológicas. Então, nesse caso dá para falar. Mas um paciente que é adulto não tem essa evidência de que uma coisa é causa da outra. Então, é um julgamento de valor que as pessoas fazem a respeito disso.
A psicopatologia não é baseada nisso. Então, e está sempre sujeita a revisão, crítica e reformulação, porque se a gente vê que um critério não está legal, que uma coisa não é isso, não é desse jeito, então isso pode ser revisto, a gente vai estudar mais sobre e vai reformular os princípios da ciência. Toda ciência deve ser assim, né? Lembra que eu expliquei os critérios de ciência? Toda ciência tem que estar sujeita à revisão, à crítica e reformulação. Senão, não é uma ciência de verdade, né? É um dogma. A psicologia abrange também um grande número de fenômenos que estão associados aos transtornos mentais, vivências, estados mentais e padrões de comportamento que têm uma especificidade psicológica e conexões com o que é visto como normal. Então, são sintomas, são comportamentos que eles parecem ser patológicos, mas eles também têm uma ligação com o que é normal. Como que é isso? Isso significa que existem vivências próprias da doença, mas que essas vivências não são totalmente estranhas a quem não tem um transtorno mental. Ou seja, a dona Neide, ela apresentou um delírio ali na reportagem, né? O delírio é uma ideia que não corresponde à realidade. É uma ideia fora da realidade. Então, ela acredita em uma coisa que não é verdade. Não é mentira, porque ela acha que aquilo está na realidade. Ela não sabe, ela não sabe que a realidade é outra. Então, ela acredita naquilo e para ela isso é verdade, isso é delírio. A gente, outra característica da esquizofrenia, além do delírio, é a alucinação. Então, muitos pacientes relatam que ouvem vozes, né? Ouvem vozes falando coisas. A gente quem não tem um transtorno mental, não tem esses sintomas normalmente, né? Mas já aconteceu com vocês, de vocês ouvirem, por exemplo, alguém chamando no portão, vocês acharem que tinha alguém chamando vocês e aí você vai olhar e não é ninguém? Isso é uma experiência também de alucinação, talvez, né? Você ouviu uma voz e não tinha a voz. O que diferencia essa alucinação da outra? Nada. A gente também pode ter uma vivência semelhante a uma vivência que é própria de um transtorno mental. Ou, por exemplo, a tristeza é uma coisa que todo mundo experimenta. E a tristeza é, às vezes, uma característica da depressão, né? Mas porque uma pessoa está triste não significa que ela tem depressão, né? É uma vivência que é própria da doença, mas que não é totalmente estranha para a gente que não tem um transtorno mental. Estou incluindo vocês, já que eu não tenho um diagnóstico. A psicopatologia, ela tem ali ligações, eu coloquei aqui, bebe das fontes, né, da medicina, da neurologia, da filosofia, mas ela é uma ciência autônoma. A psicopatologia é uma ciência separada das outras. Assim como a psicologia é uma ciência, a medicina é uma ciência, a enfermagem é uma ciência, a psicopatologia é uma outra ciência também separada. Ela é uma maneira de entender, de abordar o adoecimento mental, mas não é a única maneira possível. A gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, né, por exemplo, como que a psiquiatria conduz isso, como que a própria psicologia entende. A gente viu os movimentos lá de psiquiatria social, antipsiquiatria, e cada uma dessas formas, né, aborda o adoecimento mental de uma forma. E aqui, então, ela mostra algumas coisas que são importantes de se analisar. Então, a forma e o conteúdo dos sintomas. A forma são o delírio, a alucinação, como eu falei, uma ideia obsessiva,
uma instabilidade afetiva ou de humor. Isso são formas que o sintoma apresenta. O conteúdo, ele pode ser um conteúdo religioso, um conteúdo de grandeza, de culpa, de perseguição. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma ideia obsessiva de que alguém está tentando fazer mal para ela. Então, uma ideia de perseguição, né? Uma pessoa pode acreditar e ficar o tempo todo revisitando esse pensamento, vamos dizer assim, de que alguém está tentando fazer mal para ela. A forma desse sintoma é uma ideia obsessiva e o conteúdo é de perseguição. O delírio, que é essa crença fora da realidade, eu estou dando exemplos, mas elas podem se cruzar de várias formas, tá? O delírio, se ele for, por exemplo, um delírio religioso, tem pacientes, né, que relatam, por exemplo, muito comum o paciente que acha que ele é Deus, que acha que ele foi escolhido por Deus para uma missão, ou acha que ele é o próprio Deus, né? Então, é comum isso acontecer. Tudo bem, gente? As formas e os conteúdos? Vou repetir, se vocês tiverem dúvida, vocês me avisam que eu explico de novo, tá? As formas, geralmente, elas são comuns a alguns diagnósticos, né? Cada diagnóstico tem algumas formas mais comuns que apresentam. O conteúdo, geralmente, ele tem algumas semelhanças, só que ele ele apresenta coisas específicas da história de vida de cada pessoa ou de cada cultura. Então, por exemplo, lá na Dona Neide, talvez ela tenha tido talvez o conteúdo do delírio dela seja esse relacionado à novela, porque num primeiro surto que ela teve, por exemplo, talvez estava passando essa novela, na primeira vez que ela surtou. E aí isso passou a ser conteúdo do surto dela. Eu não sei qual que é a história de vida dela, eu tô supondo, né? Mas pode ser que tenha a ver com isso, né? Então, tem a ver com a história dela. Os pacientes que eu atendia, muitos, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente que a voz que ele escutava era a voz da sogra dele falando que ele não prestava, que ele não valia nada, que ele não quer ser ninguém na vida, que ele era vagabundo, que ele não trabalhava. Ele tinha medo da desaprovação da sogra dele. Ele namorava e a sogra dele não. Ele tinha medo que a sogra não gostasse dele. E aí o conteúdo da alucinação dele era a sogra, a voz que ele ouvia era a sogra falando que ele não valia nada. Então tem tudo a ver com a história dele, né? Com uma questão individual, né? Às vezes tem a ver com alguma questão da cultura, por exemplo, muitos homens, que eu só atendia homens, né? Muitos homens tinham delírio relacionado à mulher traindo. Eles acreditavam que a mulher estava cometendo uma traição com eles, né? Então, também isso é uma coisa da nossa cultura, né? A traição não é tolerada, ninguém quer ser traído, todo mundo vai ficar preocupado se souber que o cônjuge ou o namorado tá com outra pessoa. Então, isso aparecia muito forte no conteúdo dos delírios e dos pensamentos deles, né? Tinha muitas mulheres que tinham delírios relacionados a ser mãe, tipo, acreditava que estava grávida, ou ouvia a voz, o som que ouvia era criança chorando. Então, tem muito a ver com coisas da nossa cultura, né, e com a vivência da pessoa. O delírio, o conteúdo, né, do delírio, da alucinação, desse pensamento obsessivo, eles não vêm do nada, eles vêm de algum lugar, de alguma coisa na história da pessoa. A gente falou já antes de como que a subjetividade é construída, né, na história de vida da pessoa. Tudo isso aqui faz parte da subjetividade da pessoa também, então também foi construído. Aí aqui, esse quadrinho tá no livro,
mas eu coloquei aqui para alguns exemplos que são bastante frequentes, né? O autor traz como exemplos frequentes. Esses temas, eles têm a ver com necessidades humanas, né? Os temas centrais que aparecem, eles têm a ver com algumas necessidades nossas. Então, por exemplo, os temas são relacionados, muitas vezes, o tema relacionado a sexo, a alimentação, a conforto físico, eles têm a ver com sobrevivência e com prazer. Eu já atendi um paciente que ele tirava a roupa na rua, na cidade dele, ele fazia isso, ele tirava a roupa e começava a mostrar os órgãos genitais dele para as pessoas. As pessoas muitas vezes achavam que ele estava tentando abusar de alguém, que tinha a ver com violência sexual, né? As pessoas tinham medo dele nesse sentido. Mas ele tirava a roupa e ele queria mostrar os testículos dele, porque ele acreditava que ele tinha um tumor no testículo. Ele não tinha nada, ele já tinha feito vários exames, não tinha nenhuma evidência real do sintoma que ele acreditava que ele tinha, né? Mas ele estava desesperado e ele mostrava para as pessoas pedindo ajuda. Então não tinha uma coisa, um cunho sexual, né? Era uma questão de sobrevivência, né? No caso dele. Outros temas: dinheiro, poder, prestígio. Eles têm uma relação com segurança e com controle sobre o outro, né? Muitos pacientes, principalmente pacientes que têm transtorno bipolar, é bem comum que o delírio dele seja de grandeza. Então, assim, tem paciente que recebe o benefício, a aposentadoria, e sai distribuindo dinheiro na rua, que compra coisas, tem um episódio de compulsão por compras, né? Compra coisas que não pode pagar. É comum isso acontecer dentro desse delírio de grandeza. A pessoa acredita que ela é muito rica, que ela pode fazer isso, né? Então, são temas que acredito que estão relacionados à nossa cultura, porque eles são comuns a muitas pessoas. Os temores, né? Temores que também aparecem nos sintomas da psicopatologia, né? A pessoa tem medo da morte, muitas vezes, e às vezes isso se expressa com um mundo místico, com delírios religiosos, né? Da pessoa acreditar, por exemplo, se a pessoa acredita que ela é Deus, Deus é imortal, então tudo bem, ela não precisa ter medo da morte, né? O temor de ter uma doença grave, como o do meu paciente, que acreditava que ele tinha um tumor no testículo, o medo de sofrimento de uma dor física, medo de miséria, de passar necessidade, né? E aí, esse delírio, muitas vezes, pode aparecer relacionado a soluções mágicas, né? O meu paciente procurava médico, meu paciente precisava desesperadamente de um médico, porque ele acreditava que ele tinha esse tumor, né? Pode aparecer essas formas de lidar, né, com isso. Falta de sentido existencial. A pessoa não enxerga esse sentido na vida dela, né? E aí, isso também pode se expressar na forma como ela tem as relações pessoais dela, né? Como ela se relaciona com a cultura. Esses temas são os mais comuns. Tudo bem, gente, dos temas, eu estou trazendo bastante informação. Se vocês tiverem dúvida, não tem problema, é só perguntar. A gente já falou de conceito de normalidade. Lá no livro, quando vocês forem ler, vocês vão ver que tem vários conceitos diferentes. Eu não coloquei todos aqui, porque a gente já viu alguns na outra aula. Então, eu dei uma resumida aqui, uma enxugada, coloquei só alguns
que eu vou falar brevemente sobre eles. Por que é importante ter um critério, né? A gente, os limites entre o normal e o patológico, eles não são muito bem demarcados, eles não são tão visíveis, né? Quando uma pessoa apresenta um excesso ou um déficit de repertório com uma intensidade muito acentuada, né? É mais fácil de definir se aquele comportamento é atípico, né? A dificuldade, a controvérsia, é mais nos casos limítrofes. Então, por exemplo, o caso da dona Neide, é fácil de ver que ela apresenta um discurso que o conteúdo não tem relação com a realidade, né? Então, eu poderia dizer que é atípico o comportamento dela, né? Mas, quando uma pessoa apresenta alguma fala que não é tão fora da realidade quanto a dela, ou depois a gente vai ver um outro vídeo mais para frente, para fazer uma atividade, que a pessoa, a forma dela de falar é organizada, é tranquila, ela não muda o tom de voz, mas o conteúdo da fala causa alguma estranheza, né? Nesses casos, aí é difícil dizer o limite entre o que é normal e o que não é normal, vamos dizer assim. Por isso, e por que é importante definir, né, esses limites e entender esses critérios, né? Uma das nossas funções, né, mais da psicologia do que da enfermagem, né, por exemplo, uma pessoa que procura o psicólogo para que o psicólogo faça um parecer, um laudo, dizendo da capacidade dele, por exemplo, de manipular máquinas, ou veículos, ou armas de fogo, né? Para você poder tirar a carteira de motorista, a CNH, você precisa passar por uma avaliação psicológica, né? E essa avaliação psicológica vai dizer se você está apto a operar e manipular um veículo, por exemplo, né? Da mesma forma, as armas de fogo. Mesmo quem é policial, por exemplo, ou que tem alguma profissão que exige o uso de uma arma de fogo, a pessoa precisa passar por uma avaliação, né? Não é qualquer pessoa que pode ter uma arma de fogo, ainda bem, inclusive, né? Mas como é que eu digo que uma pessoa pode e outra não pode, né? Baseado em quê? Que esse limite é estabelecido. Na nossa prática, e aí isso aqui tem mais a ver com vocês, na nossa prática é importante porque para compreender o fenômeno, se esse fenômeno, se essa coisa, se esse comportamento que o paciente apresenta, se ele faz parte de um momento da vida da pessoa, se faz parte daquilo que ela é, ou se exige alguma intervenção mais específica, né? Se, por exemplo, essa pessoa está instável emocionalmente, se ela tem como chama isso? Eu vou lembrar a palavra, mas se ela está instável, se ela tem momentos muito exagerados de excitação e animação, né? Se isso faz parte da situação que ela está vivendo, da vivência dela, ou se isso é um problema para ela, e se exige alguma intervenção, se isso está trazendo sofrimento para ela, né? E aí, muitas vezes, como eu sempre falo, vocês que vão passar a maior parte do tempo com o paciente. A equipe da enfermagem passa o maior tempo com o paciente. E aí, muitas vezes, é a equipe de enfermagem que vai perceber isso. E aí vai dizer para o médico da equipe, para o psicólogo da equipe, para os outros profissionais, para assistente social, vai dizer isso, olha, eu percebi que o paciente fulano de tal apresentou isso, isso e isso, né? Me preocupou. E aí a equipe toda pode avaliar o que está acontecendo. Os critérios de normalidade, né? A decisão de quais critérios a gente vai usar
depende das nossas opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas, né? Depende do que a gente acredita. Então, da mesma forma, lá no outro capítulo do livro anterior que a gente viu, né? Se eu me identifico e eu parto da ideia da antipsiquiatria, por exemplo, nada disso aqui faz sentido, né? Não tem critério de normalidade. É outra história, né? Mas se eu parto da ideia da psiquiatria, então eu estou procurando um mau funcionamento psicológico, psiquiátrico nas pessoas, né? Então são visões de mundo diferentes. E aí ela vai trazer alguns. Existe esse critério que é da ausência de doença. Seria o normal, seria aquele indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental definido. Então, é uma definição negativa, pela ausência da doença, né? É um critério possível. Então, como eu sempre falo para vocês assim, nós não temos diagnóstico, né? Eu não tenho diagnóstico. Não significa que se eu fosse atrás de um atendimento, eu não ganharia algum diagnóstico, né? Só significa que eu não tenho. Então, eu sou normal por conta disso, pela ausência de definição. A normalidade ideal é um outro critério. Tem base na adaptação do indivíduo às normas morais, políticas de determinada sociedade, e os critérios normalmente são arbitrários, dogmáticos e doutrinatórios. Esse critério aqui, ele é bem complicado porque é da sua adaptação à sociedade, né? Então, por exemplo, na nossa sociedade, hoje, vamos pensar alguma coisa que é visto como, ainda hoje, apesar de muitas mudanças, mas ainda hoje, a homossexualidade, por exemplo, é uma coisa vista como imoral, né? Como errada por muitas pessoas. Então, se eu fosse usar esse critério de normalidade aqui, só seria normal quem tem a orientação sexual heterossexual. As pessoas transexuais, as pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais, todas seriam anormais, né? Por isso que esse critério é arbitrário. Ele tem a ver com o que a nossa cultura acredita que é certo, né? Não com a vivência de cada pessoa. Então, esse critério de normalidade é perigoso e eu acredito que bastante inadequado, porque ele tem a ver com normas morais e políticas. Se fosse em um outro tempo, ou, por exemplo, em outro país, né, aqui no Brasil, ainda não é tão forte isso, mas existem países onde é crime, a homossexualidade é crime. Então, é mais forte ainda essa ideia de anormalidade, né, nesses lugares. E é relativa à cultura, é relativa à política. Então, não tem a ver com saúde, de fato. A normalidade estatística. Normalidade estatística é baseada nos fenômenos que são mais frequentes na população. O que está fora da curva é o anormal. Então, a gente vê pela maioria, né? A maioria das pessoas apresenta determinado comportamento. Então, isso é o normal. Quem está fora dessa maioria é o anormal. Então, a maioria das pessoas não ouve vozes, não fala sozinha. A maioria das pessoas não fala sozinha. Então, quem fala sozinha é o anormal, tá fora da curva, né? Professora, Oi, pode falar. era tipo aquela ideia de antigamente de acusar as mulheres de bruxa, né? Isso, exatamente. É a Naquela mesma época, ideia. em vez deles tratarem a pessoa, tipo, com, né, os tais a medicina da época, eles matavam, porque era diferente. Isso. Na outra aula que a gente falou um pouco sobre esses critérios, eu lembro que tinha um exemplo de um documento de um manicômio em São Paulo,
que dizia que as mulheres que não tinham, que não se guardavam, não guardavam a virgindade para o casamento, eram consideradas anormais, eram consideradas loucas, né? E esse é um critério totalmente arbitrário, né? Hoje isso não aconteceria, é uma realidade da cultura da época, né? Hoje, como eu até falei, existe talvez um certo conservadorismo que diz que isso é importante, algumas pessoas seguem essa ideia, mas a gente está longe de dizer que uma pessoa é louca por causa disso, uma pessoa é anormal por causa disso, né? É muito mais uma escolha, uma decisão individual. Se você quer manter a sua virgindade para o casamento, ok, você decide da sua vida. Se você não quer, também é a sua vida, né? Ninguém vai dizer que isso é anormal ou não, né? Outro, pode falar. Eu achei isso bem, tipo, porque ele vai mudando conforme a época e as coisas. Então pode ser que aquilo que a gente considera agora como uma pessoa louca, pode ser que amanhã ou depois não seja exatamente, né? Exatamente. Esse questionamento dá uma discussão enorme, né? Lá naquela época, tantas coisas eram consideradas anormais, eram consideradas loucura, e foram revistas. O que será que na nossa época, daqui, sei lá, 50 anos, vai ser visto como, nossa, eles acreditavam que isso era loucura, né? O que será que vai mudar, né, daqui para lá? Um outro critério possível é o de normalidade como bem-estar, que é aquela definição da OMS, de completo. Aqui tá errado, tá, gente? Eu digitei errado, é bem-estar. De completo bem-estar físico, mental e social. Só que essa definição é ampla, ela é imprecisa e ela é utópica. Por quê? Quem que tá totalmente bem em tudo, né? Quem? Quem é essa pessoa? Vamos pensar. Agora a gente está vivendo um momento atípico, né? A gente está vivendo uma situação totalmente diferente do que já vivemos antes. Dentro dessa realidade, que pessoas vocês conhecem que está 100% bem, 100% vivendo um bem-estar físico, mental e social? Não tem, então não teria normalidade, porque de acordo com esse critério aqui, se eu fosse falar de mim, o bem-estar físico já está errado porque eu vivo com dor nas costas. Eu tô com dor na lombar faz dias, né? Então, já acabou por aí. Mental, tem dia que a gente tá ótimo, mas tem dia que não. Tem dia que você não se sente motivada, tem dia que você não sente vontade de fazer as coisas que estão na sua rotina, né? Tem dia que a gente acorda triste, né? Ou ansioso. E todo mundo vive isso, né? O social, o nosso bem-estar social está completamente comprometido. A gente não pode encontrar as pessoas. Como que é o bem-estar social sem se relacionar com as pessoas, né? Então, esse critério de normalidade, ele pode ser um critério de saúde de alguma forma, mas ele não é um critério de normalidade muito bom. É uma definição fora da realidade, né? Utópica. Esse é um outro critério possível também, que é o funcional, normalidade funcional. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento que causa sofrimento para o próprio indivíduo e para o seu grupo social. Então, a gente só vai considerar problemático e considerar anormal, patológico, se isso causa prejuízo para o indivíduo e para o grupo social dele. Se isso causa sofrimento para aquela pessoa ou para quem convive com ele, né, para a família. A normalidade subjetiva, ela parte da percepção do sujeito sobre ele mesmo e sobre o seu estado de saúde. Então, se você acha que você está bem, se você acha que está tudo normal, então está tudo normal. Mas esse critério ele tem um problema porque a crítica do paciente pode estar comprometida. Ele pode ter dificuldades em se perceber.
que é muitas vezes o caso de uma pessoa que tem dependência química. Ela fala, eu paro quando eu quiser, eu estou ótimo, eu não tenho nenhum problema com isso, não está me atrapalhando em nada. Mas, na verdade, a pessoa não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo conviver com o grupo social dela, ela não consegue comer, não consegue se cuidar, porque ela vive só em função da droga. Mas ela acha que ela tá ótima, né? Então não dá pra gente adotar também esse critério totalmente, porque a crítica da pessoa pode estar comprometida. A gente pode levar em consideração o que a pessoa acha dela mesma, claro, mas não pode ser o único critério. E aí, qual que é o critério mais adequado? Aí eu coloquei aqui, não sei qual é o critério mais adequado. O mais importante do que escolher um desses critérios é manter uma postura crítica diante dos fenômenos, né? É olhar para o sintoma que o paciente apresenta, considerando a história de vida dele, considerando o que isso significa para ele, considerando os aspectos da cultura, tudo isso. Por isso que é difícil o diagnóstico e a avaliação. Os critérios mais utilizados, desses que eu apresentei, são o de funcionalidade, que é se causa sofrimento ou não para a pessoa, o estatístico, que é o que é comum à maioria, né? E também é levado em consideração a avaliação da pessoa em algumas situações, né? Em alguns casos. Eu acho que, juntando esses 3 critérios e tendo uma visão crítica do que está acontecendo, a gente consegue avaliar se essa pessoa precisa de ajuda ou não, né? Se ela consegue se cuidar sozinha ou não, que esse é um bom ponto, né? Se ela esse critério de funcionalidade se está trazendo prejuízo, ele já abarca o que eu falei também na aula passada, por exemplo. Essa pessoa está se colocando em risco, ela oferece risco para ela mesma, ela consegue se cuidar sozinha, né? Tem a ver com isso. Os principais campos e tipos de psicopatologia. Tem diversas abordagens, assim como na psicologia eu expliquei para vocês que a psicologia tem várias abordagens teóricas, né? A psicopatologia também tem abordagens teóricas e pode ser compreendida a partir de teóricos ou de pontos de vistas diferentes. Eu vou mostrar só algumas também, não vou mostrar todas. A concepção médica, ela tem a ver com o adoecimento, eu tinha falado isso também, a patologia, a psicopatologia representa um mau funcionamento daquela pessoa. Essa definição existencial, ela pensa na existência singular daquela pessoa, um modo particular de existir, então não seria uma loucura, seria o que a pessoa é o jeitinho dela, é como ela é, né? A existência dela é única e é singular, então o fato dela falar sozinha faz parte dessa existência singular. A visão analítico-comportamental, que é mais semelhante ao que a gente vem trabalhando. O sujeito é produto do ambiente, da sua história de vida, portanto, o transtorno mental também é resultado das experiências ao longo da vida, das experiências que essa pessoa viveu e aprendeu ao longo da vida. A cognitivista vai dizer que são representações conscientes que são essenciais ao funcionamento normal, ou funcionamento mental normal ou patológico, e que, quando essas representações são disfuncionais e reforçadas pela experiência, elas se tornam sintomas. Então, por exemplo, a pessoa dá um significado para uma experiência que ela viveu, que é disfuncional, então ele é fora do que é a realidade. E aí, ao longo do tempo, com as experiências, isso vai se tornando um sintoma. Por exemplo, passou pela minha cabeça aqui que vocês não gostam de mim, que vocês não gostam da minha aula, que vocês não acham que eu sou uma boa professora. Passou esse pensamento aqui na minha cabeça. Aí, acontece alguma coisa
e alguém de vocês reclama de mim na coordenação, né? Aí a coordenação me chama a atenção. Isso chega até mim, é reforçado, né? Então eu fico pensando, bom, eu pensei que elas não gostavam de mim. Então, veio essa reclamação, então elas realmente não gostam de mim. E aí, ao longo do tempo, essa minha insegurança vai se tornando mais forte, e eu vou generalizando isso para as outras turmas, eu começo a pensar que as outras turmas não gostam de mim também, e aí eu começo a me sentir perseguida e com medo dos alunos falarem mal de mim para a coordenação e reclamarem da minha postura, entende? E aí acaba virando uma coisa enorme. É mais ou menos por aí. A definição biológica enfatiza os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das doenças e dos sintomas mentais. As doenças mentais seriam doenças cerebrais. Eu tinha falado disso também. Parte de uma ideia de que, biologicamente, de que as estruturas cerebrais não estão funcionando direito ou que tem um desequilíbrio químico dos neurotransmissores, por exemplo. A definição sociocultural visa estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de certos fatores socioculturais, como discriminação, pobreza, migração, estresse ocupacional, desmoralização sociofamiliar. Nesse caso, a compreensão do contexto é indispensável, inclusive para a discussão do que é normal e o que é patológico, porque aqui está considerando, percebam que não está considerando fatores de saúde necessariamente, né? Está considerando mais fatores sociais nessa definição aqui. A definição operacional pragmática. São definições básicas de transtornos mentais e sintomas que são formuladas e tomadas de modo arbitrário em função de sua utilidade pragmática, clínica ou orientada à pesquisa. Não são questionadas a natureza da doença ou do sintoma, e tampouco os fundamentos filosóficos e antropológicos de determinada definição, como aparece no CID e no DSM. O que isso significa? Essas definições que estão lá, elas funcionam, né? A gente vai ver o DSM, se der tempo, mais para o final do semestre. Aquelas definições que estão lá, elas funcionam, mas elas funcionam no sentido de existem pessoas que apresentam aquele conjunto de comportamentos. E as pessoas que apresentam aquele conjunto de comportamentos, normalmente, elas estão causando sofrimento para elas mesmas ou para os outros, né? Aqueles sintomas, aquele conjunto de comportamentos causa sofrimento para aquela pessoa. Então, funciona nesse sentido. Mas isso, descrever esses sintomas dessa forma, não nos diz qual é a origem, qual é a causa da doença, não nos diz por que essa pessoa é desse jeito, né? E não questiona também a origem dessa definição, porque não questiona da forma como a gente vem fazendo, né? Lá na outra aula, a gente questionou várias coisas dessas definições. Por que é visto como anormal? Por que isso não é aceito na sociedade e é visto como uma coisa patológica, né? São pessoas que não se encaixam na sociedade. A gente foi por esse caminho, né? Então, mais ou menos isso. Ai, desculpem. Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar, mas eu vou continuar para adiantar e não sobrar tanta coisa para a próxima aula, tá? Que na próxima aula a gente vai falar de outro assunto. Os princípios gerais do diagnóstico psicopatológico. Aqui é que a gente entra, né? Na prática, no diagnóstico, olhando para isso. O diagnóstico, ele pode ser exclusório, ou seja, uma pessoa que recebe um diagnóstico, ela está rotulada com o nome, e isso pode causar situações de exclusão para ela, social, né? Ela vai ser vista, a partir daquele momento, como a doença dela, e não como ela, né? Ela é daquele jeito, não é porque é o jeito dela, ela é daquele jeito porque ela é depressiva, ou porque ela é esquizofrênica, ou porque ela tem ansiedade, e a gente passa a ver a pessoa dessa forma. Isso é o lado ruim do diagnóstico.
mas ele é importante, de alguma forma, para guiar a condução do tratamento e das intervenções. Ele dá uma dica, uma pista de como o tratamento vai ser conduzido. E os diagnósticos são ideias fundamentais para o trabalho científico, para o conhecimento do mundo, mas não são objetos reais e concretos, né? A gente dá um nome para aquele conjunto de comportamentos para que seja mais fácil estudar aquele conjunto de comportamentos. Mas, na prática, o nome não faz diferença nenhuma. A gente pode afirmar que o diagnóstico só é útil e válido se ele for visto como algo mais do que simplesmente rotular o paciente. Se ele tiver outra função além disso. Ou seja, por que isso, né? Porque esse tipo de utilização do diagnóstico seria uma forma precária e questionável e não propriamente científica. Qual que é a função de dar um diagnóstico para o paciente? Por exemplo, um paciente que tem esquizofrenia, ele pode se aposentar, independente da idade dele. E muitas vezes esse paciente está precisando desse momento, ele está precisando se aposentar, porque ele não tem condições de trabalhar. Não são todos os pacientes, mas pode ser que esse paciente tenha esse problema. Ele não tem, aí ele vai viver de quê? Então ele precisa desse auxílio, desse benefício do governo, né? E aí essa aposentadoria ela só acontece com um diagnóstico, se essa pessoa tiver um diagnóstico. Então, aqui nesse caso, ela não tem uma função só de rotular o paciente, mas ela tem uma função social, que é da sobrevivência dessa pessoa, né? Então, é essa visão crítica que a gente precisa ter. Além disso, o diagnóstico possibilita uma comunicação mais precisa entre os profissionais e pesquisadores. Então, é muito mais fácil de eu achar um artigo científico sobre depressão do que eu achar um artigo científico sobre pessoas que se sentem desmotivadas, que têm negligência do autocuidado, que têm pensamentos negativos, entende? Ao invés de eu procurar um artigo que, se eu for digitar lá no Google Acadêmico todas as características, vai ser muito mais difícil de eu achar um artigo científico do que se eu digitar o nome do transtorno. Então, essa função também é importante para a construção da ciência. No diagnóstico de psicopatológico, os exames, como eu já tinha dito para vocês também, os exames de dosagem ou de imagem, eles são apenas complementos. O principal é uma história bem colhida, uma boa anamnese e um exame psíquico minucioso. Os exames de imagem e os exames de sangue, por exemplo, exames laboratoriais, eles servem simplesmente como como chama isso? É um diagnóstico diferencial. Eles você vai fazer o exame de imagem só para constatar que não tem nenhuma falha neurológica, né? Só para ter certeza de que não é uma questão neurológica. E aí, depois de excluídas essas possibilidades, é que a gente fala do psicopatológico. O diagnóstico também se baseia no perfil, nos sinais e sintomas que a pessoa apresenta, né? Então, é um diagnóstico clínico, é só pela observação do profissional. Dessa forma, né, se torna ideal compreender os fatores biológicos que podem estar envolvidos, além de uma linha evolutiva e atual dos sintomas. Eu já atendi uma pessoa que isso eu estava no estágio, tá? Eu nem tinha me formado ainda, eu estava no estágio de clínica. Eu atendi uma mulher que ela tinha acabado de ter bebê, a bebê dela tinha acho que 3 meses, era bem pequenininha, e ela tinha sintomas de depressão. Ela queria ficar só deitada na cama dela o dia inteiro, ela não tinha ânimo para cozinhar para ela mesma, ela não tinha ânimo para tomar banho, para cuidar da filha dela, ela não tinha motivação nenhuma para levantar da cama dela.
Ela queria passar o dia inteiro só dormindo. Isso é sintoma de depressão. Só que vocês sabem sintoma do que mais? Que é isso? De anemia. E estavam pensando que ela tinha depressão pós-parto, porque ela tinha acabado de ter um filho e ela tinha esses sintomas. E, na verdade, a anemia causa fraqueza, né? E se ela estava sentindo essa fraqueza, ela não ia mesmo ter vontade de levantar da cama. O corpo fica mole. Não dá para você. Não dá vontade de levantar para cuidar de um bebê, né? Então, para a gente dizer que ela tinha depressão, a gente precisaria tirar essa dúvida primeiro, né? E foi isso que a minha orientadora sugeriu, que ela procurasse o médico dela, né, para poder fazer um exame de sangue, para verificar isso. E aí ela começou o tratamento para anemia, né? Eu não continuei o caso, porque ela apareceu para o atendimento no final do semestre, e a clínica escola, vocês sabem como é que é, a gente para os atendimentos, e aí outra turma que pega, eu acho que outro estagiário deve ter continuado atendendo ela, mas a princípio foi isso, a gente percebeu que não era depressão, era uma outra coisa que sim, aí sim é física, fisiológica, né? Um fator biológico que estava envolvido. Para um bom diagnóstico também, é necessário considerar o quadro como um todo. Um sintoma isolado não pode definir um diagnóstico, né? Aquele sintoma precisa estar dentro de um conjunto de coisas. E a gente precisa olhar também para os dados clínicos momentâneos do exame psíquico, que é como o paciente está naquele momento, a gente vai falar disso mais para frente, e os evolutivos, que é na história de vida dele, como que esse sintoma começou, como é que ele chegou no ponto que está hoje, e isso. Gente, eu vou interromper, ainda falta um pouquinho de coisas sobre o diagnóstico, mas eu vou interromper aqui por conta do horário. Vocês têm outra aula hoje, né? E eu também tenho outra aula. Então, eu vou interromper por agora e na semana que vem a gente continua. Leiam o livro, eu acho que vocês vão achar ele interessante, vão gostar. Eu coloquei lá no Ava ele em 2 versões. Uma versão, ele tá em PDF, vocês conseguem baixar, só que é uma versão antiga. A versão nova, eu só achei no Google Livros. Aí no Google Livros não dá para baixar, só dá para ver online. Eu estou tentando encontrar uma versão atualizada que dê para baixar, e aí assim que eu encontrar, eu coloco lá para vocês. Mas eu não encontrei ainda. Eu vou dar uma procurada agora à tarde, e se eu encontrar, eu já coloco para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Ok, prof. Tchau, até semana que vem. Tchau.